Bom, é isso. Então, aqui tá o gráfico que ele pediu para esboçar. Ótimo. Agora eu vou apagar isso aqui. E vamos finalmente achar a reta tangente, a equação dessa reta tangente, a função no x sendo 2, né? No ponto igual a 2. Antes eu vou calcular a derivada, que é o a, então eu calculo a derivada. F' de x vai ser a derivada de tudo isso, né? Nem vou reescrever, então fica... Passa pra frente, o 2 fica 2x, subtrai um do expoente é 1, então 2x. Esse aqui passa pra frente multiplicando, fica menos 3. E subtrai 1 do expoente, 1 menos 1, 0, x na 0 é 1, e fica 3. E a derivada da constante é 0. Olha ali a derivada. Derivada genérica, né? No caso, ela é derivada de todas as retas tangentes à função aqui, ó. Todas as retas. Ela é o a de todas as retas tangentes a todos os pontos dessa função. Porém, eu quero no x sendo 2. Eu quero exatamente no 2. Eu quero essa daqui. Então, f' de 2 vai ser 2 vezes o 2 menos 3. Concorda? Igual a 2, 2, 4 menos 3. F' de 2 vai ser 4 menos 3, 1. Ali, ó. Essa é a minha derivada. Então, esse é o meu coeficiente angular dessa reta tangente que passa pelo 2 ali. Então, é 2... Opa, desculpa. É 1x, ó. 1x mais b. Como eu acabei de dizer, né? Como essa reta ela é tangente a essa função neste ponto, tangente é que intercepta em aquele ponto. Então, aquele ponto pertence aos dois gráficos. Concorda comigo? Portanto, se eu aplicar esse pontinho 2, 4 na equação da reta, tá correto. Então, eu pego f de x igual a x, né? 1x é a mesma coisa que x mais b. Eu aplico o ponto. O ponto, o que foi? O ponto x2, esse é o ponto. E dá 4, lembra? Eu calculei antes, eu botei o 2 aqui, daí deu 4. Esse é o ponto, então eu posso substituir aqui, ó. Lembrando que f de x é a mesma coisa que y. O ponto é x e y, então no lugar do y eu boto 4, no lugar do x eu boto 2, e daí eu fico com 4 menos 2 igual a b. O b é 2. Muito legal. Então, a reta aqui que tangencia, ela é 1x mais 2. Ou, ao final das contas, f de x, a reta tangente lá em cima, vai ser x mais 2, né? Olha ali, a reta tangente a esta função quando x é 2. Legal, né? E ali é o gráfico que eu montei contigo. Só para dar uma relembrada aí, caso peça na prova, né? Bom, daí aqui ele usou, lembrando que aqui ele usou um x igual a genérico. E foi dando exercício, né, Gabi? Ali, ó, se tu quiser fazer essa aqui, ó, o que tu vai ter que fazer? Antes tu vai ter que achar a equação aqui da reta. Então, é x vezes o 3x, x vezes o menos 5x. Daí tu tem o x 1/2, né? Como eu te disse, tu tem que achar o y desse ponto aqui. Daí tu aplica o x 1/2 nessa função aqui, que no caso vai ser o 3x ao quadrado menos 5x quando fizer a distributiva. Daí tu vai achar menos 7/4. Ok, achou o y, tá? Achou o ponto 1/2 menos 7/4. Ótimo, guarda aquele ponto. Agora faz a derivada dessa função aqui. Faz a derivada dela e faz todo aquele processo. Daí não vou refazer, né? Usando a definição determinar a derivada das seguintes funções. 1 menos 4x ao quadrado. Eu usou aquela definição, tem duas, né? Tem duas. E ele usou aquela do ΔX tendendo a zero. Bom, daí tu vai fazer aquela coisa. Tu vai fazer f de x mais ΔX e f de x, né? Nesse caso aqui. Daí tu vai aplicando, lembra que eu te falei? E daí depois tu chega aqui no limite, tu tem que fazer o ΔX sumir. Então, bota o ΔX em evidência e tal. E daí tu chega aqui, a derivada é menos 8x. Daí eu vou fazer essa daqui, 1 sobre x mais... Pela definição tem duas, então eu vou fazer por essa aí que ele usou antes. F de A é igual a limite de ΔX tendendo a zero de F de x... Opa, desculpa. A mais ΔX menos F de A sobre o ΔX, certo? Só que eu não quero a derivada num ponto específico, eu quero a derivada da função,
que é a derivada genérica, né? Para todas as retas tangentes. Então, eu vou, em vez do A, lembra que eu te falei? Em vez do A, eu uso x. Em vez do A, eu uso x. Em vez do A, eu uso x. Te falei isso antes. Ótimo, agora tá fácil. Só aplicar, ó. Limite de Δx tendendo a zero. Ótimo. F de x nós temos. A f de x é exatamente essa expressão. F de x mais Δx menos f de x é essa expressão, lembra? Te falei? Divide ela por x. Bom. E f de x mais Δx? Eu não quero mais f de x, eu quero f de x mais Δx. Então, no lugar do x, eu estou colocando esta expressão. Então, no lugar do x aqui, eu também vou colocar esta expressão. Faz sentido, né? Então, eu tenho f de x igual a 1 sobre x mais 2. Se eu quero f de 2, eu vou fazer 1 sobre 2 mais 2, né? No lugar do x, estou botando 2. Então, ele quer x mais Δx no lugar do x. Então, no lugar do x aqui, também vou botar x mais Δx mais 2. Concorda? Então, essa expressão eu vou adicionar no lugar disso. 1 sobre x mais Δx mais 2 menos, né? Tava aqui o menos, ó, tá vendo? Menos 1 sobre x mais 2 sobre Δx. Eu fiz assim, né? Eu fiz a subtração das frações aqui. Como tem denominadores diferentes, a gente faz a multiplicação dos denominadores, né? X mais Δx mais 2 multiplicado por x mais 2. Eu fiz uma nova fração, multiplicação dos denominadores, e agora eu pego esse, divido pelo antigo, e a resposta eu multiplico por esse, né? Essa expressão dividida por essa, sobra o x mais 2, né? X mais 2 vezes 1, x mais 2. Concorda? Se eu pegar essa expressão, x mais Δx mais 2 vezes x mais 2, dividir por x mais Δx mais 2, esses aqui são iguais, corta e fica o x mais 2. Bom, esse dividido por x mais 2, sobra o x mais Δx mais 2, que multiplicado por 1 vai dar menos essa expressão, né? Menos toda essa expressão, x mais Δx mais 2. Espero que tenha entendido, né? Fiz a subtração das frações. Bom, x mais 2, daí aqui o menos, ele tava para tudo, então eu tenho que pegar e passar para todos, né? Menos x, menos Δx, menos 2, sobre todo esse denominador, vezes x mais 2, e isso tudo dividido por Δx. F' de x vai ser, ó, x corta com x, 2 menos 2, e sobra menos Δx em cima. Sobre x mais Δx mais 2, multiplicado por x mais 2. Sobre Δx. Agora, nós temos que lembrar que eu tô fazendo... Essa aqui é uma fração, ó, tá vendo? É uma fração. E eu tô dividindo por Δx. Eu tenho que lembrar que Δx também tem um número embaixo, como se fosse assim, ó, 2. O 2, ele tem um número embaixo dele, que é 1. Por exemplo, eu tô fazendo assim, ó, 3 quartos dividido por 2. Eu posso pensar que o 2 também é uma fração, que tem o 1 embaixo. E daí eu posso fazer uma divisão de duas frações, 3 quartos, e multiplica pelo inverso da segunda. Lembra disso? E é isso que eu vou fazer. Então, aqui eu tenho uma fração dividida pelo Δx. O Δx eu posso pensar como sendo ele dividido por 1. E agora eu tenho uma fração dividida por outra. Então, eu faço ela primeiro. Eu deixo a primeira, x mais Δx mais 2, x mais 2. E eu multiplico essa fração pelo inverso dessa, que é 1 sobre Δx. Concorda? F' de x vai ser o que, então? Menos Δx, multiplicação de fração, né? Menos Δx vezes 1, menos Δx. Toda essa expressão vezes Δx vai dar Δx, x mais Δx mais 2, vezes x mais 2. Lembrando que aqui tá multiplicando. Bom, como embaixo tá tudo se multiplicando, né? Tudo produto, então eu posso pegar esse Δx e cortar com esse, porque eles são iguais, né? Cortar, eu vou dividir em cima por Δx, dividir embaixo por Δx, e eu vou ficar com F' de x, ó. Δx dividido por Δx vai dar 1, então fica menos 1.
Delta x dividido pelo delta x vai dar 1. Então, 1 vezes essa expressão dá essa expressão vezes essa expressão, né? O 1 é neutro na multiplicação, né? Não precisa usar ele. Então, aqui fica isso. X mais delta x mais 2, mais nada, vezes x mais 2. Desculpa a letra, né? Lembrando que aqui eu tô só algebrizando, tá? Aqui acabei de algebrizar. Porém, eu tenho que voltar lá pro limite, né? Eu cheguei daqui, fui algebrizando, fui fazendo as contas, tá? É só para não ficar escrevendo o limite 1000 vezes aqui. Mas eu consegui simplificar essa expressão para isso, tá? E agora eu tenho que voltar àquele limite, né? Não posso sumir com o limite do nada, né? Então, aqui, ó, a f de x vai ser, então, o limite de delta x tendendo a zero. Tá? Lembra disso, né? Não sumiu o limite lá. Só não quis ficar escrevendo. Sorry. Bom, daí agora a gente tem isso aqui. Eu sumi com o delta x embaixo lá da fração, que era o que me fazia um limite ruim, né? Porque isso aqui é dar zero embaixo, daí não tem como resolver. E aqui eu posso resolver, então eu aplico o limite. Vai ficar menos 1 sobre... Ó, onde tem delta x eu vou colocar 0. Né? Ou um número muito próximo de zero, mas vamos usar um zero, já que já ajuda, né? Daí vai ficar, então, menos 1 sobre x mais o delta x vai ser 0, né? Daí x mais 0 mais 2 fica x mais 2 e multiplicado por x mais 2. Bom, daí já estava feito, né? E se essa aqui é a derivada, né? A derivada daquela função, 1 sobre x mais 2, para qualquer reta tangente a ela, entendeu? Ela esse número aqui é o a de qualquer reta tangente da função lá. Top, né? E daí o professor fez assim, né? Só ficar bonitinho, daí quando tem, lembra, né? X mais 2 multiplicado por x mais 2 é como se fosse 2 vezes 2, né? Daí a gente pode escrever 2 ao quadrado. Certo? Então, x mais 2 vezes x mais 2 é x mais 2 ao quadrado. E se tu quiser botar o menos do lado da fração, fica menos 1 sobre x mais 2 ao quadrado, né? Ficar certinho o negócio. Isso aí, ó. Essa é a derivada. F' de x. Essa é um pouquinho mais tenebrosa, se tu quiser, eu vou fazer mesmo. Essa aqui, vai. Definição. F' de x, né? Lembra? F' de a, só que no caso eu quero a derivada da função. Não quero num ponto específico, então eu uso x. Limite x tendendo... Desculpa. Delta x tendendo a zero de f de x mais delta x menos f de x sobre delta x. Viu? Eu também confundo, mas tem que lembrar. Então, vai ser o quê? F' de x vai ser o limite delta x tendendo a zero. F de x mais delta x. Então, eu tenho a função f de x igual a 1 sobre raiz de 2x menos 1. No lugar do x, eu vou botar x mais delta x. F de x mais delta x vai ser o quê? 1 sobre raiz de 2 vezes o x. Agora, eu vou trocar por x mais delta x. Tá indo, né? Dá pra entender isso, né? Menos 1. Espero que sim. Daí, ficou assim, ó. 1 sobre a raiz de... Faz a distributiva. 2 vezes x é 2x. 2 vezes delta x mais 2 delta x. Opa. Menos 1. Menos 2, desculpa. Não. Menos 1. Menos 1. É só copiar um menos 1. Certo, acho que é isso, né? Sim, isso aí. Isso aí, ficou... Essa aqui eu acabei de resolver, ficou 1 sobre raiz de 2x mais 2 delta x menos 1, tá lá, ó, lá no cantinho. E f de x, ó, menos a f de x, eu sei que a f de x é 1 sobre raiz de 2x menos 1, certo? Daí eu divido por delta x ainda, né? Bom, daí não tem jeito, né? Tem que fazer a subtração aqui para ajudar nós, né? Para nós, entendeu? Limite delta x tendendo a zero. Bom, eu vou fazer uma nova fração com o denominador da multiplicação desses dois, tá? 2x mais 2 delta x menos 1, multiplicado por raiz de 2x menos 1. Como é que fica? Isso dividido por esse vai dar esse, então fica raiz de 2x
menos 1, menos esse dividido por esse vai dar esse. Então, raiz de 2x mais 2 ΔX menos 1. Espero que tu concorde, né? E isso tudo ainda tá dividido pelo ΔX. Bom, o nosso problema principal aqui é que o limite, ele tá tendendo a zero. E se eu botar o zero aqui, já vai ser uma coisa dividido por zero, já não pode. Então, a gente vai ter que algebrizar isso aqui. Pra fazer isso aqui, ter um ΔX lá em cima pra cortar com esse e isso aqui sumir. É isso que nós temos que fazer. Lembra o que acontece? Tipo, essas coisas de raiz, assim, raiz quadrada, o que a gente faz? A gente pega e multiplica pelo conjugado desse negócio, porque daí tu usa o produto notável A ao quadrado menos o B ao quadrado, né? Ó, A mais B vezes o A menos B. Tu usa esse produto aqui, e daí tu consegue eliminar essas duas raízes. Daí eu não vou fazer o resto, tá, Gabi? Tipo, eu vou fazer, tipo assim, multiplica pelo conjugado, que no caso é toda essa expressão, só que com mais aqui. Só que como tu multiplicou em cima por essa expressão com mais, embaixo, na fração, tu também vai ter que multiplicar pela mesma coisa para não alterar nada. Daí depois vai ficar essa raiz ao quadrado menos essa raiz ao quadrado. Daí some as raízes, fica 2x menos 1, menos 2x mais 2x, nananana, sobre isso aqui multiplicado pelo outro termo, e daí vai indo, né, Gabi? Essas coisas aí. Até tu conseguir fazer esse negócio sumir. É isso. E aqui tu vai indo, né? Ó, a derivada desse negócio aqui faz a derivada desse. Então, fica 2a vezes o w diminui 1 do expoente fica 1, daí fica isso. E a derivada da constante é 0, daí ficou 2AW. 14 vezes menos 1 meio de x na menos 3. Então, a derivada do 14 é 0, porque é uma constante. E a derivada desse troço aqui vai ser menos 3 multiplicado pelo menos 1 terço, menos 1 meio. E depois subtrai 1 do expoente, fica menos 4, né, o expoente, ó. Daí fica esse negócio aí, entendeu? É sempre assim.